Pessoal, mal criado aqui, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, dia 15/7/2024, agora 17h14. Esse é o nosso fechamento de mercado Forex, tá? A gente, todos os dias aí, a gente tem conteúdo, a gente dando uma passada pelo que aconteceu durante o dia e projetando aí o que pode estar rolando durante a noite, beleza? Então, só lembrando, quem ainda não segue, quem ainda não é seguidor, clique em seguir. Ativa o sininho aí que vem conteúdo muito bom todos os dias aqui na faixa para vocês. Beleza? Vamos que vamos. Então, pessoal, hoje no nosso calendário econômico aqui, ó, um calendário até bem enxuto, tá? A gente começou aí que feriado no Japão. Então, no Japão, o mercado do Japão fechado no CHF. A gente teve IPP no CHF. O último veio em 0,3, a projeção é que viesse positivo em 0,1 e acabou que veio no 0 a 0, né? Então veio relativamente negativo. Aqui na zona do euro, tá? Às 6 horas da manhã a gente teve produção industrial, tá? O último que saiu foi de 0,1 negativo, a projeção é que viesse em 0,9 negativo e veio 0,6 também, né? Veio positivo, mas bem tranquilo. Às 7 horas teve encontro do Eurogrupo, tá? Aqui às 9h30 teve índice de Body State de atividade industrial que veio negativo. O último que veio foi em 0,6 negativo. A projeção é que viesse em 5,5 e acabou vindo aí, né, em 6,6 negativo, tá? Na zona do CAI, mas também nem arranhou a pintura, tá? Vendas por atacado no CAD. Vendas por atacado no CAD. O último veio em 2,4 positivo. A projeção é que viesse em 2 e acabou, veio negativo. Saiu aqui em 0,8% negativo, tá? A gente põe em destaque aqui que teve mais importância foi o discurso, né, do Jeremy Powell, presidente do Fed, aqui às 1h30 da tarde, que deu ali uma certa volatilidade em alguns candles dentro do mercado Forex, tá? Às 18 horas a gente tem também mais um discurso, tá? Do membro do FONC e tranquilo hoje, tá? Hoje bem enxuto o nosso calendário econômico, tá? Bora para dentro do gráfico. O fechamento de mercado que eu fiz, que a gente jogou aqui no domingo, o último fechamento de mercado, consequentemente também o primeiro fechamento de mercado do nosso projeto. Eu vinha falando aqui do DXY, né? Coloquei aqui, inclusive no H4, e falei do H4 que ele tinha esse ponto de suporte para estar perdendo aqui, mas eu não acreditava que o DXY fosse perder esse suporte aqui na casa dos 103,745 com muita facilidade, e foi o que fez hoje, né? Vem defendendo, chegou até a dar uma violada em uma parte do dia aqui, mas acabou que meio que deu uma recuperada, né, durante o dia. Acredito eu que deu um pouco de força, talvez até por algo que o presidente do Fed tenha dito, tá? Aqui no gráfico de 15 minutos agora segue lateral, você vê aqui que ele abriu com gap de alta, né, ontem à noite, na atualização do gráfico diário, abriu com gapzinho de alta, jogou, voltou, buscou a mínima aqui e voltou a defender aquele ponto do H4 que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, segue mais defendendo do que realmente atacando aqui na ponta compradora o DXY. Os últimos dias aí bem fraco, tá? Depois de uma baita de uma pernada de alta, entrou aí num rally de queda que nesse momento ainda a gente não vê aí uma possível reação dele, né? Vamos dar uma olhada aqui no XAUSD, pessoal. XAUSD, a gente dentro da nossa sala, a gente fez uma compra aqui no XAUSD, gráfico de 15 minutos. Infelizmente, ele acabou pregando uma peça na gente aqui, né? Porque apesar da compra que eu enxerguei, tá? Não sei se dá para vocês estar identificando aí pelo vídeo, ó, mas a gente fez uma compra aqui nesse ponto, ó, exatamente aqui, ó. Só mostrar para vocês aqui, ó. A gente fez uma compra aqui, ó, desse tamanho, aqui. E o stop a gente colocou aqui, ó, tá? Talvez não tenha calculado direito o tamanho do stop, tá? Poderia ter calculado um pouco melhor aí o tamanho do stop, porque ele me estopou aqui em 20 pontos, né? É o que eu ensino na sala, tá? Quem participa da nossa sala ao vivo sabe que o meu operacional, o que eu ensino dentro da sala é o quê? Pegar
essas operações em ponto de suporte, resistência, pontos de defesa, tá? Com aumento de volume em pontos de defesa e a gente consegue ali entrar com um stop bem curto, tá? E esse aqui, ó, se a gente for ver o tamanho desse stop aqui pro Shao é considerável muito pequeno, tá? A gente usa em média aí 200 pontos no Shao. Infelizmente ele desceu um pouquinho a mais do que eu pensava e mandou para cima, tá? Por que da compra? Eu identifiquei aqui, acho que um padrão de 50% de FIBA. O mercado deu essa pernada de alta aqui, ó, né? Veio, deu essa corrigidazinha. Aqui desse ponto, ele bateu para cima, ó. Se a gente pegar daqui, por exemplo, se a gente pegar dessa mínima, que foi a última pernada de alta sem nenhum tipo de correção, ó. Aqui, bateu cravadinho aqui, ó. Chegou até a violar um pouco, que foi o que aconteceu, né? A gente pegou aqui no gráfico de 5 minutos, né? A gente analisa sempre 30, 15 minutos e dá uma refinada no gráfico de 5 minutos que a gente consegue pegar ali um stop mais barato. Mas infelizmente ele desceu um pouquinho a mais do que eu calculei e depois mandou para cima, tá? 50% de FIBO, tinha algumas médias, alguns pontos de suporte que a gente tinha pré-marcado aqui. Infelizmente a gente fez a compra aqui, ó. Fiz a compra aqui, tá? Fiz a compra aqui. O stop, acho que não lembro certinho o tamanho do stop não, mas era em torno de 200 pontos mais ou menos. E ele veio, passou 20 pontos do meu ponto, do meu tamanho do stop e mandou para cima, e mandou para cima com vontade, tá? Se não tivesse estopado do nosso ponto de compra aqui, ó, pegando daqui para a máxima, 2.510 pontos, tá? Para 2.510 pontos para 230, 240 pontos aqui de stop. O mercado tem disso, né, pessoal? Aqui somos traders reais, sou analista real, e isso aqui é tudo ao vivo, tá? Ao vivo e a cores. Vamos dar uma olhada aqui também, pessoal, em Nasdaq. Nasdaq também, ó. Nasdaq também, antes da abertura do mercado, estava bem lateral, tá? Bem lateral aqui. E na abertura do mercado, eu até falei, né? Que o VIX estava um pouco alto, o VIX estava um pouco esticado, acho que estava 4% positivo, e foi o que eu falei. Falei assim, ou o VIX ele dá uma caída, tá? Ou o VIX ele dá uma caída, passa ali tá rondando ali o 0 a 0, ou de repente, tá? Ou de repente cair abaixo do 0 a 0 e ficar negativo, tá? Mas ele estava 4% positivo. E enquanto ele não deu uma aliviada, o VIX ele não deu uma aliviada e caiu aí um pouco dos 4% positivo que ele tava, ele não desenvolveu. Ficou aqui lateral, batia para cima das médias, voltava e tudo mais. E depois, talvez aí por conta do atentado do Trump, né, o mercado tenha entendido aí uma positividade, né, porque o mercado financeiro aí vê com bons olhos a volta do Trump, né, em alguns pontos. Eu talvez acredite que esse atentado que teve aí deu uma vantagem para ele, né, e acabou jogando a Nasdaq para cima. Agora na parte da tarde também teve ali o discurso do Powell, né, a gente sabe que sempre movimenta bastante os discursos dele, e acabou devolvendo aí na parte da tarde, mas a parte da manhã esticou bonito, tá? O SDJPY bem lateral, tá? Bem lateral aqui no gráfico de 5 minutos, ó. Aqui eu acredito que tenha sido bem na hora do discurso, tá? Não sei ao certo, a gente já tinha fechado a nossa sala, mas eu acredito que isso aqui tenha sido na hora do discurso, deu essa pincelada que deve ter estopado muita gente aqui nessa mínima que estivesse comprado, e depois voltou pro preço original e segue lateral aqui o SDJPY, tá? EURUSD eu tracei esse canal aqui no gráfico diário, né, pra gente acompanhar, e falei, né, dentro do último fechamento de mercado, e o nosso primeiro fechamento de mercado também, que ele tinha até o topo desse canal para estar buscando. Hoje chegou até a violar aqui, ó, chegou até a dar uma violada no dia anterior, rompeu a máxima do dia anterior e devolveu um pouco aqui na parte da tarde. Consequentemente, eu acredito que tenha sido, deixa eu ver aqui no gráfico de 5, ó, gráfico de 5 minutos, né? Pode ter sido, né, essa devolução que pode ter sido aí por conta de algo que o presidente do Fed falou, tá? Pro dia de amanhã ainda tem espaço ainda para subir, tá? Tem espaço para subir. Vamos ver como é que se comporta o DXY aí na parte da noite, tá? O EURUSD
também se comporta na parte da noite, mas ele tem alvo aqui em cima. Você vê que já diminuiu um pouco o volume também na ponta compradora, tá? Graficamente, a gente falando aqui, se eu fosse analisar o gráfico aqui, tomar uma posição em alguma coisa, eu poderia acreditar. Eu acredito que o euro pode vir para uma correção agora, tá? Vindo para uma correção, a gente pode pegar toda essa pernada de alta aqui, puxar uma FIBO e de repente esperar até uma correção, né? A gente pegando uma FIBO aqui desse topo aqui, ó. A gente pegando a correção desse topo aqui, a gente pode de repente esperar até 50% de FIBO que tá aqui na região das nossas médias, tá? Esse é euro USD. Vamos dar uma olhada também no USD-CAD, pessoal. Ó, o USD-CAD gráfico diário, lembra que eu tava falando no nosso fechamento? Eu falei que ele tinha duas opções, né? Ele tinha duas opções para a gente pensar em mexer com o USD-CAD. Primeiro era o quê? Se perdesse a média de 200 ou se ganhasse essa região das médias aqui. Estava preso entre 200 aqui como suporte e as médias menores aqui como resistência, tá? Bateu para cima, rompeu as médias, na minha opinião ainda com volume até bem baixo, tá? Essa lateralização aqui teve volume maior, mas o dia ainda não fechou, tá? Eu acredito que não supere ali o volume desses candles anteriores aqui, não. Precisava um pouquinho mais de volume aqui para romper essas médias aqui. Vamos ver, tá? De repente, dependendo do que o homem falou aí, dentro do discurso dele aí, pode dar mais força pro dólar, tá? O SDJPY a gente olhou, a gente já falou de euro USD. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, no GBP USD rapidinho aqui. GBP USD gráfico diário. GBP USD gráfico diário nadando de braçada, né? GBP USD nadando de braçada, muito forte GBP. Você vê que abriu com gap de baixa aqui, foi para romper topo, tentou romper topo do dia anterior e não deu conta, já deu uma fraquejada. Eu acredito também que pode vir para correção aqui, tá? A gente pegando ali, ó, os pares que a gente analisou, tá? A gente olhou ali XAU USD, a gente olhou o SDCAD, a gente olhou o Euro USD, a gente olhou o USD JPY. E dentro do que eu analisei ali, pessoal, eu acredito que o dólar vai vir forte de hoje para amanhã, tá? Pode entrar um pouco de força aí. Amanhã tem alguns eventos importantes também, mas eu acho que daqui de hoje para amanhã, acho que o dólar pode dar uma respirada aí. Você vê que as maioria dos pares que tem aí, né, estão tudo precisando de correção. GBP USD, por exemplo, depois que ele rompeu o topo, ele ainda não voltou para um pullback, tá? Então, o que é aqui, ó? Puxa máximo, puxa mínima, gráfico diário, 50% de FIBO vai dar onde aqui, ó? Ó, 50% de FIBO vai dar onde? Bem perto aqui dessa LTB que eu pré-marquei, né? Falei também esses dias atrás, acho que foi dentro da sala, que aqui tinha uma formação de cup handle, né? Ó. Formação de cup handle, fez aqui a alça, tá? E acionou o cup handle, tá? Só não voltou ainda para testar ainda o ponto de rompimento. Então pode ser essa hora dele vir testar esse ponto de rompimento. Lembrando que quem conhece esse padrão de cup handle sabe que o alvo disso aqui é isso, tá? É o tamanho da xícara projetada do ponto de rompimento para cima, tá? É isso aqui. Então, pessoal, basicamente, para ficar de olho aí, na minha opinião, é ficar de olho numa possível reação dos pares do dólar, tá? A favor do dólar. Graficamente falando, os pares que a gente analisou, que são os principais aqui, mostra aí uma força para o dólar. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso fechamento de mercado de hoje. Amanhã eu tô de volta. Então, mais uma vez eu peço, quem ainda não segue, por favor, clique em seguir aí, clique em curtir se gostou do vídeo e até a próxima. Valeu, fui!